Irmãos, assim como no vídeo passado, que eu fiz o podcast, o bate-papo sobre Nossa Senhora com a irmã Natália e a irmã Paloma, da mesma forma deu outro problema, deu outro errinho, e aí o vídeo foi cortado quando o pastor Bidias estava falando, né, da questão que o irmão estava expulsando o demônio lá da vida de uma pessoa, né? Aí concluindo aquilo, a gente já vai partir para o ponto que o irmão disse que ia ter, 2 pontos no final, né? E aí o irmão pode concluir e falar os 2 pontos do irmão, e aí no final eu vou fazer um pedido para o irmão. Não é uma pergunta, é um pedido. Meus queridos, me perdoem, eu vou lutar para resolver isso. Os irmãos me entendem que eu estou no início, ainda tem muita dificuldade. Não é um trabalho profissional, eu nem sabia mexer com esses negócios, eu sei, mas nós estamos aqui, né, pastor Bidias, com a intenção de levar a palavra de Cristo ao máximo de pessoas que a gente pode, né? Que nem eu digo, que se a internet tem derrubado, a gente está aqui para usar, né, ela pro bem, né? Para falar de Cristo. Então os irmãos já vão me perdoando áudio, qualidade de câmera, os irmãos já me perdoando. Pastor Bidias, o irmão falou que antes da gente encerrar, o irmão teria 2 pontos. Quais esses 2 pontos? Os 2 pontos importantes que eu falei quase no início do nosso podcast. O primeiro ponto foi sobre a morte de Jesus Cristo. E o segundo ponto foi sobre a vinda de Cristo. Uhum. No primeiro ponto, estava ali o Senhor Jesus sendo crucificado com aqueles 2 malfeitores. O que eu acho interessante, Diácono Cauê, que pela lógica, lá eles eram para ter colocado em ordem as cruzes, né? Uhum. Por exemplo, o primeiro, o segundo, Jesus Cristo estava vindo, seria o terceiro. Uhum. Mas quando ele chegou lá, já tinha o primeiro, Uhum. e Jesus Cristo ficou no centro, então ele ficou no meio. E o outro malfeitor ficou do outro lado. Por quê? O da esquerda tinha que olhar para o centro, e o da direita tinha que olhar para o centro. Por isso que eu falo, para mim Cristo é cristocêntrico, né? É o centro. Muito bom. E naquele momento, eu sempre também falo que aquilo para mim significa muito sobre os 2 caminhos. O caminho do arrependimento, né? Uhum. E o caminho sem se arrepender. Não se arrependeu dos seus atos, que até criticou de Cristo, né? Se o Senhor for o Filho de Deus, realmente desce, te salva, e nós mesmos também. Uhum. Mas o outro não, o outro arrependido, então ele reconheceu o erro dele. Eu falo, o caminho do arrependimento. Esse reconhecia. Sempre eu falo sobre os 2 caminhos. Eu gosto disso. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu, tanto que ele se arrependeu que até repreendia que nem diz, o seu colega de cruz, né? Pelas mesmas situações. E até profissão também que os dois. Das mesmas condições, sendo malfeitor. Até disse, nós estamos pagando o nosso pelo que nós fizemos. Agora esse homem nada fez. Mas lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus disse o quê? Ao poder da palavra. Hoje tu estarás comigo no paraíso. E o segundo ponto é em Atos capítulo 1. Uhum. Né, onde ele estava ali no Monte das Oliveiras. Sim. Naqueles Monte das Oliveiras, eu não sei se o diácono lembra, no dia que estava, acho que não sei se era Pedro e João, onde foi a transfiguração? A transfiguração foi, não diz que é o Monte das Oliveiras, mas estava Pedro, Tiago e João, onde Moisés e Elias aparecem. Eu acho que foi, não foi, acho que se eu não tiver enganado pode ter sido lá. Mateus 17, né? Mas enfim. E aí, lá ele estava no Monte das Oliveiras. Quando ele estava dando as instruções aos discípulos para eles ficarem reunidos, né? Porque ia ser concluído sobre ele a descida do Espírito Santo. E aí Jesus Cristo foi subindo e desceu uma nuvem e recebeu o Senhor Jesus Cristo nos ares, sem uma nuvem. Uhum. E aí, depois desceu os 2 anjos. 2 anjos, né? Desceu os anjos para estar ao lado dele. E o que é que os anjos disseram? Varões galileus. Vamos só ler aqui para nós, a nona palavra. Né? Atos capítulo 1, versículo 11, né? 11, né? Diz assim, os quais lhe disseram. Então, os quais não era só um.
os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Uma pergunta, né? Esse Jesus, eles continuam falando. Jesus já tem, pela lógica, Jesus ficou calado, né? Só isso que falava. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir. Há de vir. Assim para o céu vos ir. Entendeu? Vos ir. E esse é um segundo ponto também. Eu almejo um dia. Não, nós vamos estar lá, eu, você, quem estiver nos ouvindo em nome de Jesus. Esse é o segundo ponto também. Sou Eu falei no início lá que tinha dois pontos muito importantes, que é esse ponto da palavra. Não. E até fala em João 14, né? Sim, João 14 Onde ele fala. diz, do vosso coração, mas tem um versículo que ele fala lá assim, ó. Eu vou vos preparar um lugar para que onde estiver, esteja também. É o poder da palavra. Sobre os dois ladrões, eu amo essa história. Ele cumpre uma profecia de Isaías 53, que Isaías 53 é um capítulo muito lindo, já é a segunda vez que eu passo para os irmãos lendo. No meu primeiro que eu fiz, eu falei, porque lá tem uma parte que diz assim, e ele foi contado entre os malfeitores. E aí tem até a questão do irmão ter falado centro, ele era entre os malfeitores. E ali tinha dois ladrões, ele estava no meio desses dois, né? E só para você ver, assim, uma reflexão, alguns falam conjectura, eles podiam ter falado assim, né? Ó, então aqui tem dois aqui, o terceiro está vindo lá. Então pela lógica, fazer o quê? Ia colocar o primeiro, o segundo e o terceiro estava vindo. Mas na realidade não podia ser assim. Tinha que ficar no centro. Isso aí. Sensacional. Irmão, concluindo agora, só tenho mais um pedido para fazer para o irmão. Se o irmão tiver mais alguma coisa para dizer, não pode dizer. Não, tô tranquilo. Deixa uma mensagem aí para quem precisa, né? De ter no coração essa palavra de Jesus, né? Talvez tá passando por uma tempestade e não tem Jesus no barco para dizer aquieta-te mar, né? Talvez tenha alguém que está precisando disso. Tiago, agora você me colocou entre a cruz e a espada. A cruz e o punhal, né? O que eu quero dizer para os nossos amigos e irmãos, todos nós passamos as nossas dificuldades na vida, problemas emocionais, espirituais. Todos nós passamos. Mas uma coisa que Jesus, Diácono, e os meus amigos e irmãos, ele não nos abandona. Existe um momento na nossa vida que pensamos que estamos só. Mas não está. Vou só dar um exemplo aqui. Ó. Às vezes você pensa que está só. Porém, só para te ajudar. Aquela mulher estava com Ismael, né? Parece que era H, né? H. Ela se colocou à distância de um tiro de arco ou de uma pedra e esperou o momento de ir embora, morrer. Mas ela pensou que estava só. Mas desceu uma voz do céu com um brando, né? Que tu tens, H, porque eu escuto o choro dessa criança. Então, assim, Jesus Cristo escuta o seu choro. Jesus Cristo vê as suas lágrimas. Mas não é dizer que ele nunca te abandonou. Ele não abandona. Ele passa com você. Né? Ele vai com você, vai. Quando, no momento que você pensa que não tem jeito, não tem solução mais, Jesus Cristo chega com socorro. Aí quando você fala que não tem solução mais, que Jesus Cristo chega com socorro, eu vou falar para você, tem uma parte na Bíblia que fala sobre Jonas no ventre de um peixe. Até Jesus conta, né, também, Jonas no ventre de uma baleia. Jesus conta essa palavra assim, de vez em quando. No ventre de um peixe, né? E aí, Jonas estava difícil para ele. Mas o que aconteceu com Jonas? Ele saiu. Então, Deus passou com ele. Jesus Cristo está com você. Então, não se desespere. Não entra
num colapso emocional, né? E nem espiritual. Porque Jesus Cristo está muito mais próximo do que você imagina. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o temem. E se você perseverar, diz a palavra em Mateus, diz assim, se você perseverar até o fim, será salvo. Certo? Então, o que eu deixo para vocês nessa noite, meus amigos e irmãos, que vai estar nos assistindo, ouvindo e nos assistindo, né? Neste grande podcast que Deus tem colocado no Diácono Cauê para estar fazendo. Ele vai estar te ajudando como pastor e ministro do Evangelho. A tempestade pode vir, Jesus Cristo está no barco. A tempestade pode se erguer, mas Jesus Cristo está em cima das águas. Jesus Cristo estava em cima das águas. Quando Pedro olhou e viu Jesus Cristo em cima das águas. Então, Jesus Cristo ele nunca abandona. Podemos, ou você pode esquecer, mas ele nunca esquece da promessa que ele te fez. Que Deus os abençoe, que a paz de Cristo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Meu Dias, só tenho a agradecer, Deus abençoe grandemente, que não me perdoe pelo problema que a gente teve. Acontece. É falha técnica, né? Sempre isso dá. Sempre tem, mas é assim mesmo. Vamos em frente, vamos desistir não. Pastor, Deus abençoe grandemente, viu? Muito obrigado, Diácono, também, que eu agradeço por você ter nos convidado e nós estarmos aqui neste grande podcast. Eu falo grande porque a palavra de Deus vai chegar em muitas pessoas que precisam. Só tenho que te agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui junto contigo. Nós estamos aqui porque não está só nós dois, né? Nós estamos falando de Cristo dele. Eu imagino que ele está também ao nosso lado, né? Como eu acabei de citar até para os nossos amigos né? Que vai estar nos ouvindo e nos assistindo. Deus abençoe por essa oportunidade de eu estar junto contigo aqui. Para mim é um prazer estar com o irmão aqui. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer ter, né, aqui um primo e também uma pessoa que faz parte da família, né, IBLRB, que é a minha igreja, né, que nem eu disse que aqui a gente não está falando de igreja, que a gente está falando de Bíblia, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte dessa família Igreja Batista Livre Renovado do Brasil, o irmão que tem aí mais de 15 anos pastoreando igrejas desse ministério, né? Então um abraço para todos os meus amados irmãos dessa família, eu ia falar família Moreira, mas é só o irmão meu, tipo, não vou ficar explicando isso, mas o irmão não tem Moreira, o irmão é meu primo por conta da sua esposa, que não tem Moreira, tem Moura. Mas é tudo dali do mesmo sangue, toda a família Igreja Batista Livre Renovada do Brasil. Para os meus amados irmãos, amigos, que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por estar nos acompanhando, por ter a paciência de chegar até aqui, por ter a paciência de me perdoar também pelas falhas técnicas aí. Mas é isso, irmãos, que nem eu já falei, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E se você ainda não tem nenhum dos meus 4 livros, pode me procurar, que eu vou estar te mandando um dos meus 4 livros de graça, irmão. Vai ser um presente do irmão, que eu acho que eu não mandei o último, né? Não, ainda não. Então vai ser um presente do irmão, primeiro vida aqui, o último Subindo aos Céus que eu postei no meu aniversário. Que Deus abençoe grandemente os amados irmãos, e os irmãos continuam acompanhando a gente aqui no canal Subindo aos Céus, que a gente possa continuar nessa caminhada. Deus abençoe você vídeo de novo. Nessa caminhada, nessa jornada, com esse rumo que é Subindo aos Céus. Deus abençoe grandemente. Tchau. Paz do Senhor.